em que aqui viemos, ó Deus, aprender a Tua palavra para podermos Te servir, porque ninguém há que possa Te servir sem ter a Tua palavra. Por isso, ó Deus, nos abre o entendimento, nos esclarece as Escrituras, nos revela as entrelinhas, nos dá sabedoria que só pode vir do alto. E nós cremos que aquele que tem falta de sabedoria só pode receber das Tuas mãos, Senhor. Por isso nos capacita, ó Deus. Nos capacita não a vivermos uma vida normal, comum, mas nos capacita a sermos instrumentos de poder, glória e revolução nas Tuas mãos, libertando os cativos, restaurando os oprimidos, apregoando a liberdade daqueles que estão, ó Deus, encabrestados, abrindo vista aos cegos, ó Deus, curando os enfermos, mostrando que Jesus Cristo ainda é Senhor, que vive e reina eternamente. Assim, esta graça te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na página 3, nós vamos passear por um tema chamado arrependimento. O que é o arrependimento? Se você procurar no dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar algumas definições. Mas eu gosto sempre de entender o contexto bíblico. Então, arrependimento, pelo contexto bíblico, é a capacidade e a oportunidade. Ou seja, é a capacidade que Deus nos dá de reconhecer que a nossa atitude não foi a correta e a oportunidade que temos de, vamos dizer, refazer o nosso erro ou voltar atrás. Este é o contexto de arrependimento na Escritura. Muitas pessoas não estão vivendo esta que é uma doutrina bíblica básica. Quando João Batista aparece, ele vem logo dizendo o quê? Arrependei-vos. Aí vem Jesus e diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas eu gosto sempre de lembrar o que muita gente esquece. João Batista e Jesus, o começo do seu ministério não foi pregando para ímpio, foi pregando para os santos, foi pregando para aqueles que tinham a lei, tinham pergaminho, se reuniam todo sábado para louvar, bendizer e engrandecer o nome de Javé. Eram aqueles que eram considerados os puros, os bons da história, os filhos de Abraão. Foi para esses que foi pregado o arrependimento em primeira mão. Não foi? Foi. Então, o cristão, ele esquece que ele também tem essa chance, essa oportunidade de se arrepender. Ou então ele acha que ele não erra, não sou crente, fiz, está feito, né? Que nem os testemunhos loucos que nós ouvimos aí pela televisão. Não me arrependo de nada do que eu fiz, passado é passado. Não é não. Que a maldição é algo gerado no passado que atua no presente e no futuro. Então passado não é passado não. Pode ser para quem pensa com essa mente limitada, mas nas regiões celestes a história é bem diferente. Quando se trata da área em que Satanás atua e da área em que o próprio Espírito Santo atua. Então, arrependimento é uma capacidade que Deus nos tem dado de reconhecer os nossos erros e a oportunidade que Ele nos concede de refazer, voltar atrás. É algo que precisa ser analisado. Nós temos a condição de reconhecer os nossos erros. Nós sempre que fazemos alguma coisa, ou dizemos alguma coisa, nós temos condições de analisar, e mesmo se não analisarmos, o Espírito Santo nos obriga a analisar, uma vez que somos servos de Deus, nós temos as condições de analisar se o que falamos, se o que fizemos,
gostaríamos também que falassem para nós ou fizessem conosco. Tanto que Jesus diz assim: aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-los vós também. Né? Ou seja, é dando que se recebe. Enfim, nós temos um ministério, como João Batista chamou de raça de víboras. Será que João Batista ia gostar de ser chamado de raça de víboras? Ia, como servo de Deus ia. Se estivesse fora do propósito, tinha que querer. Era a justiça, era a voz de Deus, era o propósito de Deus. Né? Jesus falou, fariseus, diz que vocês são hipócritas. Será que Jesus gostaria de ser chamado de hipócrita? Como servo de Deus, ele teria que assumir, estando fora do caminho, que o juízo viria sobre ele. Entende isso? Então, meu irmão, nós temos que, uma vez que o Espírito Santo nos mostra o nosso erro, né? João Batista estava correto, Jesus Cristo estava correto, mas uma vez que o Espírito Santo nos mostra o nosso erro, não adianta, porque a Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Ou seja, nós temos condições de trancar o nosso coração e determinar uma autossugestão que eu estou correto, eu estou certo, acabou a história. Não, o erro foi dele lá, o erro foi dela, o erro foi de todo mundo. Não, eu estou certo, eu sou o sol, o universo gira à minha volta, acabou a história. Se eu determinar assim e não dar ouvidos à voz do Espírito Santo, eu vou caminhar assim. Aí a Escritura diz que o homem que muitas vezes é advertido e endurece a sua cerviz será quebrantado sem que haja cura. Então não adianta resistir. Se o Espírito Santo está mostrando que você fez o que não gostaria que fizessem com você, né? Não adianta. Não adianta resistir. Vai chegar uma hora que vai cair. E quando cai pela espada do Senhor, meu irmão, para levantar é difícil demais. O arrependimento é aquela oportunidade de você levantar mais suavemente. Enquanto não foi derrubado de vez, tem um arrependimento. Coisa que o diabo não teve. Satanás, ou Lúcifer, né? A antiga serpente, ele não teve essa oportunidade. Por que nós temos o direito ao arrependimento e Satanás não teve nunca o direito desse arrependimento? Existem coisas aí que nós precisamos considerar. Talvez muitas outras nós possamos descobrir ao longo da caminhada. Mas, em primeira mão, nós, vou botar nós, seres humanos, nós vivemos em um mundo onde, se eu te perguntar assim, o que vai acontecer amanhã? Você não sabe. Mas o diabo também não sabia o que ia acontecer no amanhã. Ele também não sabia. Então, até aí, os dois teriam direito ao arrependimento. Ou seja, você não sabe qual é o produto da sua ação. Você não tem condições de analisar o amanhã. Mas eu te pergunto, vamos mudar um pouco esse cenário. Você hoje tem um conhecimento de Deus? Você hoje conhece de Deus regras? Você hoje sabe que Deus é soberano e nenhum dos seus pensamentos será impedido. Você sabe que lutar contra os propósitos, as regras de Deus, é lutar cavando a própria sepultura. Você sabe disso? Todos nós sabemos disso bastante. Ou precisamos entrar numa faculdade, ser arrebatado para saber isso? Não. Por quê? Porque o Espírito Santo já tem testificado conosco de que a Bíblia é a palavra de Deus e ali está a verdade. Então, o que nós, se hoje transgredirmos, não terá jeito? As regras de Deus. O que o diabo transgrediu? Exatamente as regras, as normas de Deus, que ele tinha muito bem conhecimento. Porque a Bíblia demonstra que Deus estava construindo um propósito para assentar Jesus Cristo em um determinado trono, como falar assim, Senhor, manda aqui no teu reino, um filho meu se sente à direita, o outro à esquerda, né? Aí falou assim, vocês não sabem o que pedem.
podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizado no batismo que eu sou batizado? Sim. Aí ele fala, verdadeiramente podereis, mas o assentar-se à minha direita, à minha esquerda, é para aqueles que o Pai determinou. Então, Jesus tem um trono, que foi preparado por Deus, esse trono, mas o diabo disse, subirei acima das estrelas do céu e serei semelhante ao Altíssimo. Altíssimo não era o Filho, Altíssimo é o Pai. Altíssimo não é o Filho, Altíssimo é o Pai. Então o diabo queria ser semelhante ao Pai. Ele queria estar acima do próprio Jesus. Então, esse projeto de ser semelhante ao Pai era um projeto que era para o Filho unigênito. O diabo, sabendo dessa situação, se levanta na sua conhecida rebelião, com plena consciência de que estava transgredindo uma regra de Deus. Quando você se levanta com plena consciência que está transgredindo uma regra de Deus, acabou para você. Você sabe muito bem o que está fazendo. Não terá perdão. Não, claro que não. Você não terá perdão. Davi conhecia os estatutos de Deus, em que lá estava escrito, não adulterarás, não matarás. Davi se levantou contra essa regra, não se levantou? Ele adulterou e o profeta disse que ele que matou Urias pela espada dos filisteus. Então Davi conscientemente se levantou contra uma regra de Deus que ele conhecia muito bem. E por conhecê-la ele recebeu perdão? Não, de vez em quando alguém me liga, ouvintes da rádio que ouve a mensagem. Mas Deus não perdoa? Eu digo assim, ué, perdoa Davi? Não. Porque o perdão é quando nenhuma culpa te é atribuída. Isso é perdão. Agora, quando você paga pelo seu erro, isso não é perdão. Davi pagou pelo erro dele? E como pagou? Muita gente não conhece a história do rei Davi e acha até que ele não pagou, que Deus perdoou Davi. Mas conversa fiada, esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele nos dá a chance do arrependimento e do perdão quando Ele nos mostra que nós erramos. E não quando nós conscientemente erramos. Entendeu? Eu não sei o amanhã, eu tenho uma ação hoje e o amanhã vai me mostrar que eu hoje errei. Opa, Senhor, misericórdia. Perfeitamente, está aqui a misericórdia. Agora, se eu tenho consciência de que hoje estou cometendo um erro e vou adiante, isso não cabe perdão, isso cabe justiça. E foi assim com Lúcifer. Ele sabia que estava transgredindo um propósito de Deus que ele conhecia. Ele era um aferidor de medidas. Ele era o tal, no meio das pedras afogueadas, ele era um bom. Né? Perfeito eras até que se achou iniquidade em ti. Então, nós temos a chance de arrependimento e de perdão quando não temos consciência da consequência da nossa atitude. Aí pode entrar o arrependimento, a chance e a oportunidade do perdão. Mas quando você sabe que está transgredindo... Eu conheci um casal que a menina, o diabo estava fazendo uma arruaça com ela, pessoas da igreja batista que estavam fracas na fé, como todo batista é, para mim, né? Todo batista, evangelho batista é uma piada, é uma mão com açúcar para criança. E lá estavam eles, um casal. E de repente, o diabo começou a cirandar a esposa de um rapaz. Essa experiência é só para ilustrar para você. E quando o diabo está cirandando, apresentou um ex-namorado na frente dela e ela já tinha planejado adulterar com aquele ex-namorado. E aconteceu que
conversa vai, conversa vem, foram parar dentro do gabinete de um pastor, já pastor renovado, dons espirituais, igreja pentecostal. E quando eles entraram no gabinete desse pastor, o pastor virou para ela e disse assim: olha, se tu fizer o que você pensou, Deus não vai te perdoar. E ela confessou o que ela estava planejando, o adultério. E o pastor, usado por revelação, disse logo para ela: se você fizer o que você está pensando, Deus não vai te perdoar, você não terá direito a perdão. Por quê? Porque a pessoa está acostumada a ver o seguinte: ah, fulano adulterou, mas tá lá, tá bem, tá na igreja, tá numa boa. Ah lá, o cara subiu pro morro, fumou maconha, cheirou cocaína, se converteu, então eu também posso adulterar e depois viver a minha vidinha. O camarada que subiu o morro, fumou maconha, cheirou cocaína, estuprou, foi do espiritismo, sacrificou criança, esquartejou, sem o entendimento, esse tem direito a perdão e arrependimento. Mas vai fazer, vai cometer o teu erro conscientemente, tu quer perdão? Tu comete um erro conscientemente, quer perdão? Só se for outro Deus, o que eu sirvo não te perdoa. Que aí tem que entrar a justiça. Você tem consciência do seu ato e quer perdão? Não. Se você sabe qual é a verdade, você tem que andar na verdade. Então, esse tema que nós temos aí, essa introdução para você ter consciência de quando Deus perdoa e quando Deus não perdoa. Quando Deus está dando a chance do arrependimento e quando não está. Davi se arrependeu do seu erro? Se arrependeu, lamentou, pranteou. Olha, não quero música na minha presença. Andou lá pelo palácio que nem doido, batendo nas paredes, rolando num canto, rolando no outro, clamando. E aí, o que adiantou? Não adiantou de nada. Em absolutamente nada. Por quê? Porque ele tinha consciência de que estava pegando a esposa de outro homem, estava usando uma autoridade ministerial que lhe foi dada, estava usando uma influência ministerial. Isso é terrível, porque nós, ministros de Deus, temos influência. Sem dúvida que temos influência. E como tem gente por aí que desfruta dessa influência, mas vai pagar e vai pagar caro. Então, Davi sabia muito bem o que ele estava fazendo, tinha plena consciência do ato dele. Aí depois Deus vai dizer assim: não, Davi, tudo bem, está perdoado. Mas assim, que Deus é esse? Não é você isso, o cara mata, o cara rouba a mulher do outro e está perdoado. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é só Deus de perdão e misericórdia, é também Deus de juízo, justiça. Ele não só dá um paraíso, como também dá um inferno. Esse é o Deus da Bíblia. Por isso Jesus Cristo disse: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que é a justiça? Nós queremos ver alguém indo para o inferno? Não. Mas aquele que negar a Cristo e pisar no seu sangue, tem que ir para o inferno. Tem que ir. É uma questão de justiça. Eu não posso pagar o preço, sofrer distância da minha família, sofrer as lágrimas dos meus filhos, passar um monte de aflição, aí eu vou para o céu. Aí daqui a pouco olha o camarada lá que não fez nada, viveu a vida dele regaladamente, negou Cristo, zombou de Deus, tacou fogo em Bíblia, vai para o mesmo céu que eu. Cadê a justiça? Não tem justiça. Então, arrependimento na Escritura, eu entendo que seja isso. Aí vem um monte de detalhezinhos aí que você deve ler desta página 3. Vem até uma definição do dicionário, mostrando que é remorso, né? Que é uma angústia de consciência por culpa ou crime. E vem uma definição de arrependimento, que tem dois detalhes. O primeiro é sentir pesar pelos erros, e o outro é mudar de parecer. Nós temos na Escritura dois exemplos muito clássicos, muito comentados a respeito disso.
que é o de Judas e o de Pedro, né? Muita gente diz assim, Judas teve só um remorso, mas não se arrependeu. Pedro, porém, se arrependeu. O que nós vemos que aconteceu com Judas é que ele se arrependeu, mas ele não teve perdão. Porque Jesus Cristo disse, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por quem ele é traído. Meu irmão, traição é algo que só acontece no meio daqueles que são íntimos. O ímpio, o meu vizinho, o cara distante, o cara que não tem comunhão comigo, esse não me trai. Isso não é traição. Traição é alguém que você confia e se levanta contra você. Isto é traição. Então Judas era íntimo, sabia, quando Pedro disse assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a unção deve ter dominado tudo ali. E Jesus disse assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Onde estava Judas? Lá no meio. Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Onde estava Judas? Lá no meio. E lá está Jesus caminhando, quase 3 anos no seu ministério. Onde está Judas? Lá no meio. Quem era o tesoureiro da turma? Quem é que guardava as ofertas? E até João depois vai dizer que roubava as ofertas? Judas. Ora, para ele ser o que guardava as ofertas, Jesus confiava nele. Isto é traição. Quando você confia em alguém. Quando você não confia, isso não é traição. Você não está nem aí. Você sempre tem um pé atrás quando se relaciona com as pessoas do mundo. Mas você não tem o pé atrás quando você está lidando com alguém que você confia. Né? Já viu aquela... O filho sobe assim numa altura de 3 metros, aí o pai diz assim, pula daí, filhinho. O menino, pula. Aí ele acredita que o pai vai segurar ele. Confiança. E você pularia? Não, porque você... Não, esse cara não... Vai que esse cara me deixa cair. Entendeu? Confiança é isso. É um relacionamento pleno. Então, daí é que pode surgir uma traição. Se não existir essa confiança, não tem traição. Então, vamos analisar aqui. Judas e Pedro. Judas se arrependeu? Sim. Ele devolveu as 30 moedas de prata? Devolveu. Isso é uma atitude de como quem está tentando refazer o seu erro? Sim. Ele disse o quê? Pequei contra o sangue inocente. Ele reconheceu, não reconheceu? Pequei contra o sangue inocente. Olha, então há um reconhecimento dele. Ele devolve as moedas, entende? Aí os sacerdotes dizem, esse é problema teu, o que nós temos a ver com isso? Então, Judas está demonstrando um arrependimento. E Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Não foi uma, não foram 2. Foram 3. Aí o galo cantou. 3 vezes Pedro nega Jesus. Aí diz a Bíblia que Pedro também se arrepende. Porque diz que Pedro chorou amargamente. Esse chorar amargamente é uma atitude de quem se arrepende da sua ação. Pedro se arrependeu e Judas se arrependeu. Pedro foi restaurado, mas Judas baixou ao inferno. Qual a diferença? A diferença, meu irmão,
está no pecado cometido. A diferença está no pecado cometido. Você, a primeira vez que você ouviu de Jesus, você se converteu? Quantos aí ouviram várias vezes Jesus? Então, mas da primeira vez que você disse, não, eu não quero esse negócio de igreja, eu não quero saber desse negócio de crente, dessa primeira vez você foi cortado? Não. Mas você pecou em dizer que não queria saber de Deus? Pecou. Mas esse pecado teve perdão? Teve. Você não tinha consciência nem do que estava falando. Negar Jesus? Você, não, eu estou vivendo a minha vida normal. Eu vou fazer a minha faculdade, eu vou conseguir um bom emprego, eu vou ter o meu carro, a minha casa, eu vou viver a minha vidinha. É o que você foi adestrado. O Espírito Santo reconhece que quando você o nega 1, 2, 3 vezes, ele sabe quantas oportunidades tem preparada para você. Então a sua chance de arrependimento vai existir até que ele diga, basta. Então, Pedro negou 3 vezes, mas Deus considerou o pecado de Pedro de maneira ainda a conceder-lhe oportunidade. Judas traiu uma vez e não teve mais chance. Não teve segunda chance. Porque uma coisa foi o negar de Pedro nas considerações de Deus, não nas nossas, de Deus. E outra coisa foi a traição de Judas. Talvez, quando Jesus tivesse dito, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por quem ele é traído. Talvez ele estivesse dizendo essa palavra justamente porque Judas estivesse do seu lado. Nós não sabemos. O evangelista não registra quem estava ali na hora que ele disse isso. Mas normalmente essa é uma palavra que é dita entre os discípulos. Provavelmente Judas esteve ali. Então Jesus já estava demonstrando que traição não tem perdão. Nós vimos isso, não vimos? Na Escritura, teve a rebelião de Coré, Datã e Abirão, foi uma traição. Teve perdão? Não. Judas, Absalão, filho de Davi, teve perdão? Não. O rei Saul, ele, inclusive, foi advertido que o pecado de rebelião era como de feitiçaria, né? Teve perdão? Não. E outros episódios da Escritura vão demonstrar que a traição, essa rebelião, semelhante a Lúcifer. Lúcifer não foi uma traição? A Bíblia não diz que ele era íntimo de Deus? Diz que ele era íntimo de Deus. O aferidor de medidas revela uma intimidade muito grande, com formosura e um monte de coisa. Então, a diferença está no que foi feito. Então, tem pecados que não são perdoados. Agora, e esses, todo mundo tem consciência do pecado que não recebe perdão, todo mundo tem consciência. Agora, se você está na situação de Pedro, aproveite a sua oportunidade, amém? Tem alguma pergunta aí? Pastor. Alessandro? Fernando, como você falou aí de Davi, né? A traição de Davi, né? Que Deus não poderia, tem até uma pregação que não poderia matar Davi porque tinha um povo, né? Uma nação toda. E com Saul ele age totalmente diferente, ele tira o ministério dele. E Moisés, quando ele desobedece, então a desobediência, que Moisés não entra, né? Na terra prometida, né? A desobediência, então, pelo que eu estou vendo, que é pior do que uma traição, que nem Saul com Davi adulterou, entendeu? Sim, E Saul desobedeceu uma ordem que deixou o rei vivo e os animais e tal. E a desobediência, no caso também do Moisés. Exato. O que acontece? Nós vemos, justamente o que eu estou querendo enfatizar, para limpar a nossa memória, é a diferença
da situação que vai gerar esse pecado, esse erro. Por exemplo, nós vemos que com Saul, Deus tem um propósito, e Deus quer cumprir aquele propósito exatamente naquele momento. E Deus, vamos assim dizer, está dependente de Saul, que ele levantou para aquela hora, porque ele mesmo diz: eu te levantei para essa hora, para me vingar desses amalequitas, né? Então, Deus prepara Saul para aquele momento, e Saul não executa a palavra do Senhor. Ora, mas Deus vem trabalhando, coloca o homem como primeiro rei da nação de Israel para executar uma palavra. O homem: não vou fazer isso não, vou fazer isso aqui. O povo pediu isso, não sei o que lá, eu vou seguir esse caminho aqui. O que vai restar mais para esse homem? Deus falou assim: tu está cortado, já estou procurando outro. É a mesma coisa conosco. Deus nos prepara para um momento em que nós temos que executar a palavra do Senhor. Não podemos voltar atrás. Entende? Temos que entrar por um caminho, pela vereda, e nem olhar para trás, como se atrás não tivesse mais chão. Senhor, o Senhor mandou entrar por essa porta? Mandei. Então acabou a história, segue aquele caminho. Tem que ir até o fim, até a morte. Ser fiel até a morte. Então Saul tem um erro, que é chamado de rebelião. Rebelião contra quem? Contra a ordem, a palavra do Senhor. Davi teve um erro também. Mas Davi recebeu uma ordem direta para executar alguma coisa? Não. Então tem uma diferença? Tem. Moisés recebeu uma ordem direta para fazer alguma coisa? Sim. Moisés recebeu. Fez? Não. Estou caro. Estou muito caro. Então, nós temos que ver isso, as considerações de Deus em cada situação. Portanto, tem horas que você comete um pecado e sente o peso do Espírito Santo sobre você, te conduzindo ao arrependimento. Não deixa passar essa chance. Quando o mover é esse, te conduzindo ao arrependimento. Porque há situações e pessoas já testemunharam, que passaram por esse ministério, já testemunharam diante de mim, que já sentiram o peso do Espírito Santo sobre o seu pecado, não para lhes dar a chance do arrependimento, mas para os cortar definitivamente. E eu disse para a pessoa: verdadeiramente, acabou para você. Você não tem mais chance. Pode plantear, pode lamentar, vai ser igual? Pode lamentar, pode plantear, vai ser igual? Esaú. A Bíblia diz que ele com súplicas, rogos, prantos, lamentou e planteou, e não lhe foi restituído o ministério da primogenitura. Amém? Então, existe a ação do Espírito Santo sobre o teu pecado para te conduzir ao arrependimento, e existe a ação do Espírito Santo quando ele diz assim: já era, tu está fora, acabou. Então, meu irmão, arrependimento é coisa séria, e as nossas atitudes são coisas sérias. Se você sabe, né? A Bíblia até chega ao ponto de dizer assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe a regra da Escritura, não ouses transgredi-la. Porque quando você peca com plena consciência do que você está fazendo, semelhante a Lúcifer, semelhante a Saul, que sabia que tinha recebido uma ordem direta, semelhante a Moisés, para esses, meu irmão, não tem mais chance de arrependimento, não. É corte e acabou a história. Amém? Vamos dar um tempinho por aqui, daqui a pouco a gente volta.